Olá, viemos aí de uma semana bem atribulada, a prisão do Danilo Gentili, o Arthur do Mamãe Falei foi condenado a pagar uma indenização para o Marcelo Freixo de R$ 100.000, o STF bloqueando aí redes sociais de algumas pessoas que estão sendo investigadas, uma revista sendo censurada. O que está acontecendo com a nossa nação? Nós estamos passando por uma situação de politização da nossa sociedade como, na minha opinião, nunca vista antes. E o brasileiro está se atentando para algumas coisas que até então não se atentavam. Só que o que está acontecendo? Nós estamos meio perdidos em quem acreditar, no que acreditar, quem está falando a verdade, até onde o direito é de um, o direito é de outro. Por exemplo, o filme 1964, um filme que fala de que não houve ele tenta retratar isso. Eu não assisti todo o filme, mas ele tenta mostrar de que não houve um golpe militar, e sim um contragolpe àquilo que seria um golpe da esquerda. Então, só que esse filme ele também não foi transmitido pela Rede Cinemark, ela se recusou a transmitir, a veicular esse filme, sob pretexto de não se envolver politicamente em questões políticas. Na minha opinião, tomando esse posicionamento já está tomando um lado político. O Danilo Gentili, não sei se já está preso, foi preso, vai ser preso, por uma questão de uma ofensa que dirigiu a deputada Maria do Rosário. Que loucura que está acontecendo? O que nós precisamos? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Então, assim, na minha opinião, Danilo Gentili não tinha que ser preso. Se ele fez uma declaração, que seja babaca ou não, como alguns tenham falado, ele vai colher os frutos disso. Quem que tem que dizer se ele é um babaca ou não é a própria audiência. O que acontece? Ela entrou com uma ação, ele fez uma ofensa dirigida à deputada Maria do Rosário, ela entrou com uma ação contra ele e aí ele recebeu essa ordem de prisão. Então, quer dizer, ele num momento, numa atitude infeliz, eu diria, ele agride ofensivamente uma pessoa, ou seja, ele é o vilão. Daqui a pouco a agredida entra com uma ação contra ele, e aí você diz, mas como ela está tentando censurar o que ele diz ou não, ela passa a ser a vilã. Quando ele é decretado então a prisão dele, ele passa a ser a vítima e a sociedade fica sem saber, e agora? O que fazer? Eu assisti um vídeo do Rafinha Bastos e faço das palavras dele as minhas, em que ele disse assim, que nós não devemos ter censura nenhuma, nada pode nos censurar, nada pode impedir alguém de falar alguma coisa. Se o Danilo Gentili não deveria ter falado o que falou, ele vai colher os frutos daquilo que ele falou. E a própria audiência que deve fazer esse filtro, se ele é ou não alguém que deve ser ouvido. Assim como a revista Cruzoé, que foi impedida, censurada. Estamos passando por um caso de censura em 2019. Nós estamos passando por um caso de censura no Brasil, onde o STF impede uma revista de divulgar informações sob pretexto de que são fake news e que o Dias Toffoli está sofrendo com essas informações, com esse artigo, essa reportagem está sendo veiculada. Isso é censura. Nós não podemos admitir isso. Por outro lado, existe olhando o outro lado dessa mesma moeda, parece que uma desconstrução das instituições em que nós confiamos a nossa vida inteira, ou na parte de 89 para cá, a redemocratização pela qual o Brasil vem passando, em que o STF é desacreditado e se coloca em dúvida dos ministros do Supremo se eles são ou não pessoas honestas, pessoas que tenham
a condição de estar lá ou não, a forma como Alexandre, o ministro Alexandre, como é o nome dele? Alexandre Moraes, determinou que a revista fosse censurada e que, enfim, uma série de coisas em que a gente fica assim agora. Quem está falando a verdade? Quem tem direito? Quem está sendo de mais? Quem está sendo de menos? Nós estamos passando por um momento em que os privilégios, o poder do STF, usando da sua capacidade de dizer o que é certo e o que é errado, censurando uma revista, enfim, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Nós temos que cuidar algumas coisas. Primeiro, nós não podemos admitir de forma nenhuma qualquer tipo de censura. Eu tenho direito de falar, você tem direito de falar, qualquer um tem direito de falar. Quem tem que filtrar se é ou não digno de se dar ouvidos àquilo que está sendo falado é o próprio receptor, é o ouvinte, é a sociedade. Não temos que cercear com ferramentas jurídicas alguém de falar ou não. O Arthur do Mamãe Falei recebeu lá uma decisão da justiça de pagar uma indenização para o Marcelo Freixo de 100 mil reais, porque ele falou coisas que podem ter sido dirigidas ao Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo se sentiu manchada a sua imagem. Mas espera aí, que imagem é essa que um blog, um blogueiro ou um youtuber fala alguma coisa e a imagem dele é manchada? Que imagem frágil é essa de uma pessoa pública como Marcelo Freixo? Então, assim, a gente está vivendo uma situação na nossa sociedade nunca vivida antes. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós não podemos admitir de forma nenhuma censura e não podemos admitir também, o outro lado da mesma moeda, que instituições como o STF sejam colocadas como pode ser que haja ali alguma nuance de desonestidade, de não poder estar lá, de estar lá e usando esse poder de forma a privilegiar aqueles que são da mesma classe. Nós não podemos deixar que isso aconteça. A opinião pública, a sociedade tem que fazer alguma coisa e dizer assim, não, nós não queremos isso. Se há uma improbidade dentro do STF, que seja averiguado, que seja feito, colocado à frente o lava-toga, e que se há alguém lá que não é digno de estar lá, que seja limpado, que seja tirado, que seja manifestado a sua impossibilidade de estar lá e que seja então reconstituída, porque há também alguém querendo desconstruir essas instituições, como o STF, por exemplo, que são os alicerces da nossa democracia, que são os alicerces daquilo que regem o Estado de Direito do Brasil. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Alguma coisa tem que ser feita. Não se pode usar a condição, o cargo como de ministro do STF para privilegiar alguns, para censurar outros, para bloquear contas de WhatsApp, de redes sociais. Nós vivemos uma democracia. Nós temos que lutar pelo livre direito de expressão. Nós não podemos ter ferramentas, situações em que venham nos cercear e que a gente tenha... E agora, eu posso ou não falar isso? Isso foi na ditadura. Isso foi lá atrás. Não houve ditadura, não houve golpe, houve um contragolpe. Isso são coisas que podemos até discutir, mas são coisas que passaram. Nós não podemos admitir de novo uma ditadura, nós não podemos admitir de novo uma censura. Nós somos uma nação democrática de direito.
Temos uma situação democrática de direito no nosso país e nós não podemos perder isso. Essa é a minha opinião, isso é o que eu tenho para falar para você hoje, para você refletir. E aí, o que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa situação, o que você acha de todo esse cenário que se levantou aí essa semana. Escreva aqui a sua opinião para a gente poder trocar uma ideia mais de perto. Essa foi a minha mensagem desse dia, desse vídeo, para você refletir. Até a próxima.